Aula 7 na classe de adolescentes. Pagarei o mal com o bem. O texto bíblico está em 2 Reis, capítulo 5, dos versículos 1 ao 19. E o texto em destaque diz assim, Mateus 7,12. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Então veja, na lição de hoje nós vamos pensar um pouco como que nós reagimos diante de situações que nos ameaçam, que nos agridem e até que nos entristecem. Nós vamos ter a oportunidade também de falar um pouco sobre perdão. Aqui na lição do professor, aqui nessa parte, aqui, que é muito importante, por isso que o professor não pode pegar a lição no domingo de manhã, para que ele leia toda a lição, medite em todo o conteúdo da sua revista. Aqui nessa parte diz o seguinte, segundo a Bíblia, a mágoa escurece os olhos e torna o corpo como sombra. Mas Cristo nos ensina que devemos amar nossos inimigos. Isto significa dizer que, além de amarmos aqueles que nos causaram mal, também devemos perdoá-los. A falta de perdão só faz um único prisioneiro, você. Portanto, liberte-se e perdoe. Esqueça, releve, não guarde mágoas e viva em paz. Nesta lição, vamos conhecer uma história muito linda acerca do perdão, da cura e da retribuição do mal com o bem. A Síria era inimiga mortal de Israel e ambas as nações viviam em guerra. Mas veremos o quanto o perdão e o amor podem fazer diferença na vida de uma pessoa e quanto às vezes é preciso se humilhar a fim de alcançar a bênção de Deus. Então nós vamos falar hoje de perdão. Nessa aula teremos a oportunidade de falar de perdão, também de ressentimentos, de mágoas e como pagar o mal com o bem, como deve ser o nosso comportamento numa sociedade vingativa, cheia de revide, como nós devemos tratar as pessoas que nos tratam mal ou reagir diante de situações que nos fazem mal. É sobre isso que nós vamos falar. A aula é muito interessante. Levada como escravo. Quero lembrar que o conteúdo em PDF da aula, do material que eu escrevo para dar aqui aula, você pode baixar no celular, tá bom? Na descrição dos vídeos aqui tem um link que você baixa esse material em PDF no próprio celular, manda para os alunos e compartilha. Levada como escravo. Bom, conhecemos a história, né? Que conta a história de Naamã, é muito conhecida essa história. Essa menina ela foi levada cativa, certo? Na invasão da Síria, ela foi levada cativa e ela foi levada como escrava. E ela foi levada para trabalhar na casa do chefe do exército da Síria, chamado por Naamã, tá certo? Ela foi exatamente para a casa do general do exército da Síria. Interessante que essa menina não tem nome, não tem genealogia, tá certo? Dentro de um contexto histórico, essa menina não tem a menor importância, tá certo? Porque a maneira de uma pessoa ser importante é a sua descendência, a sua genealogia, sua árvore genealógica, não é? Os pais, os avós, os antepassados. Ela não tem nada, a Bíblia só trata como uma menina, tá certo? Nós entendemos que ela é uma adolescente muito especial que foi levada como escrava para servir na casa do general sírio. O histórico de conflitos entre Israel e Síria tornou essas nações grandes inimigas. Naamã era chefe do rei da Síria, certo? Eles invadiram Israel, certo? E o que acontece é que pela história, nós sabemos que a Síria, eles eram um exército muito sanguinário, muito bárbaro. Nas guerras eram extremamente cruéis e impiedosos. Então, há até a possibilidade de que essa menina tenha visto os seus pais e seus familiares, quem sabe até serem mortos pelo exército da Síria, ou no mínimo serem aprisionados, serem desprezados, serem maltratados, né? Ela está agora longe de sua terra,
Tá? Aqui mostra algumas coisas, alguns detalhes de como os sírios tratavam os seus inimigos, tá bom? Eles levavam mulheres e crianças sequestradas, eles colocavam essas pessoas para serem seus escravos, tá certo? Como é o caso dela. O caso dessa garota já mostra como é que a Síria tratava os seus inimigos. Ele pegava, geralmente os exércitos pegavam ali os jovens, né, as virgens, e levava realmente como escravos, tá bom? Então essa menina está longe de sua terra, longe do seu povo, do ambiente espiritual em que ela nasceu, certo? Longe dos seus pais, tá? Ela não tinha muita escolha, ela vivia na casa de estranhos, em condições precárias, como era a vida de um escravo. Então, a gente aprendeu já que escravo não tem vontade, escravo não tem nome, escravo não tem dinheiro, direito, escravo não tem nada. Provavelmente ela sofreu muitos traumas, até irreparáveis, sendo humilhada por ser israelita no meio de um povo inimigo. Então, todo o exército que entrava e que entra num ambiente e saqueia aquele lugar, escraviza aquele povo, esse exército que ganha a batalha, ele se julga superior a quem perdeu. Então, as pessoas que eles não matam, eles tratam como escravos, como pessoas desprezíveis, como pessoas inferiores. Era e é assim que os escravos são tratados. Mas uma coisa é interessante a gente já notar aqui na história dessa menina. Ela estava escrava no corpo, mas não escrava na alma. É mais ou menos como a história de José. A gente se refere a José de maneira errada, dizendo José do Egito. Não, José nunca foi do Egito. Ele estava no Egito. Porque você percebe que José nunca se comportou como escravo, ou seja, não importa o ambiente onde nós estamos, nós não agimos e nem reagimos de acordo com o ambiente. A nossa fé, ela deve ser estável, certo? Então, mesmo ela estando num ambiente hostil, ela não se deixou influenciar pela hostilidade vivida pela escravidão, mas manteve sua fé. E aí, você já pegou o bloquinho de anotações para fazer as suas anotações? Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecei inabaláveis. A fé dessa garota era inabalável, mesmo ela tendo sido levada para um lugar hostil e tendo sofrido tanto. E não apenas ela sofreu, mas ela estava sofrendo, ela é escrava, tratada como escrava, como inferior. Mas nós vemos aqui também um coração disposto a perdoar. Eu estava lendo aqui o contexto aqui da lição, e essa lição ela é muito interessante. As lições da escola dominical, elas estão interligadas por assunto, tá? Não sei se tem algum professor aí que dá aula nas outras classes, mas eu dou aula na classe de jovens também, e aqui eu dou aula para os juvenis. Não dou aula na igreja para os juvenis, mas eu dou aqui e dou na classe de jovens também. E o que acontece? Os assuntos estão interligados. Interessante que essa menina, ela vivia no tempo em que imperava a lei do talião. Quer saber um pouquinho o que é a lei do talião? A lei do talião é aquela que depois ela é anterior às leis dadas a Moisés, tá certo? Mas ela dizia o seguinte: olho por olho, dente por dente. Olho por olho, dente por dente. Bom, essa garota, e aí isso depois é inserido dentro da lei, certo? Muito bem. Essa garota podia pensar dessa forma e dizer: não, esse homem me escravizou, eu não vou fazer nada com ele. Ele vai continuar escravo dessa doença. Já que eu perdi minha liberdade, ele não é digno de ser livre dessa doença. Mas ela teve um coração que transcendeu a interpretação que davam a lei do seu tempo, e ela, através da atitude dela, ela nos revela uma atitude graciosa, um coração disposto a perdoar. Olha o que diz Lucas, capítulo 6, versículo 28. Olha aqui, 27. Mas a vós que me ouvis, digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem,
bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que tirar a tua capa, deixe que leve também a túnica. E aí você pode ler até o 46, até o final desse capítulo 6 de Lucas. Você vai ver que é fantástico, você vai ver que é maravilhoso o que Jesus espera de nós. E essa garota, ela vai agir dessa maneira. Então, lembra que eu disse na dica do professor que a gente tem que trazer para o nosso tempo? O evangelho confronta a lógica da vingança e do revide que o mundo apregoa. Guardar mágoa é tomar veneno esperando que o outro morra. Guardar mágoa é carregar peso esperando que o outro se canse. Essa garota tinha um coração e uma alma saudáveis. A Bíblia diz em Provérbios 4:23, sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Não deixe o seu coração azedar. Não deixe o seu coração desprotegido, porque dele procedem as saídas da vida, as escolhas da vida. As situações podem até nos ferir, mas nós decidimos se vai inflamar a ferida ou cicatrizar. Quem guarda mágoa é como deixar a ferida inflamar. E ferida que inflama, apodrece e causa amputação. No final das contas, quem mais sofre é quem guarda mágoa. Vale a pena perdoar. Como diz o reverendo Hernandes Dias Lopes, perdoar é lembrar sem sentir dor. Essa aula, ela tem uma dinâmica. Vocês viram aí que eu contratei alguém para fazer as dinâmicas no nosso canal? Assista aí a dinâmica. Vamos à dinâmica para a nossa aula. Vamos lá. Senhor a todos, tudo bom com vocês? Gente, é o seguinte, primeiramente eu gostaria de agradecer a todos pelos comentários positivos que tivemos no último vídeo, tá? E devido a essa repercussão, agora eu sou a encarregada das dinâmicas. Bom, mas antes de começar a explicar a dinâmica dessa semana, eu gostaria muito de pedir pra você que não é inscrito, vai aqui embaixo, se inscreve, ativa o sininho pra ficar atento nas novidades. Se gostar do vídeo, compartilha com seus amigos. Se não gostar do vídeo, compartilha também. E, gente, por favor, comentem o que vocês acharam dos vídeos, façam críticas boas, façam críticas do que vocês não gostaram, para que nós possamos estar aderindo, né, essas coisas. É bom ter esse contato com vocês. Bom, então vamos lá? É o seguinte, você vai precisar dessa dinâmica de uma caixinha, pode ser assim, pode ser uma caixinha de sapato, pode ser uma tigela, uma caixinha. Você precisa também de uma garrafa PET. Pode ser desse tamanho, pode ser de Coca-Cola, tem que ser uma garrafa que contenha boca. E você vai precisar de algumas folhas sulfites, não vou estipular um número. Bom, primeiramente, para o que serve a garrafa? A garrafa vai fazer papel de roleta, sabe? Para que vai servir a caixa? A caixa vai servir para você armazenar os papeizinhos. E o que você vai fazer com os papéis? Você vai escrever determinado número de frases que sejam, assim, aparentemente ruins e vai depender do quanto que você quer prolongar sua brincadeira, é o tanto de papéis que você vai escrever. Eu tenho aqui algumas sugestões de frases. Por exemplo, quando ligo a televisão, eu assisto programas impróprios para a minha idade. Na hora do sorvete, eu jogo a embalagem na rua, poluindo o mundo, que feio. Se alguém me bate, eu devolvo. Quando levo uma bronca dos meus pais, eu respondo. No momento da sobremesa, eu sou guloso. Para que você vai fazer isso? Você vai escrever as frases nos papéis, vai cortar os papéis e vai dobrar os papéis. Esse final ruim das frases, na hora que a garrafa apontar, a boca da garrafa apontar para a pessoa, ela vai ler na mente, vai tentar mudar o final e depois vai ler o jeito que ela mudou em voz alta. Então, assim, as pessoas não precisam saber esse final ruim. Ela só tem que, na cabeça dela, fazer a frase ficar boa.
tá? Se a pessoa conseguir fazer isso, ela vai pegar o papel e vai guardar ou jogar fora depois, ou vai simplesmente guardar, se vocês forem usar de novo, guarda, depois na hora que acabar a brincadeira, põe de novo na caixinha. Mas se ela não conseguir, ela vai dobrar o papel e vai pôr na caixa de novo e vai passar para outra pessoa. Para que a gente vai fazer isso? Para não repetir frases, tá? O que a gente aprende com essa brincadeira? Troque o mal pelo bem. A Bíblia diz, vença o mal com o bem. Então, assim, essa dinâmica vai servir pra gente treinar a nossa consciência, a nossa ética e a nossa moral. Porque, assim, as pessoas vão se identificar muito com várias dessas frases. Então, isso vai servir pra gente refletir o que a gente tá fazendo, sabe? Se a gente tá obedecendo a escritura. Então, assim, também é uma brincadeira que não necessariamente precisa ser feita somente no âmbito espiritual, no lugar espiritual, na igreja, com pessoas cristãs. Não, você pode fazer com seus amigos da escola, é uma ótima forma de evangelizar. E, bom, gente, eu gostaria de fazer um pedido pra vocês. Você que tem alguma sugestão, coloca aqui que a gente vai tentar aderir, tá? Alguma sugestão de brincadeira, alguma coisa. Bom, espero que vocês tenham gostado e tchau! Maravilha, tá aí a dinâmica para vocês, faça na sua aula, espero que você tenha entendido a dinâmica, ela tá pegando o jeito certo aqui com a câmera, com os assuntos e tal, vamos crescendo junto, vamos trabalhando junto, um ajudando o outro e o nome do Senhor vai ser glorificado. Muito bem, um general leproso, tá? Ele coloca aqui um pequeno texto sobre Naamã, não é verdade? É até um ponto aí da gente ficar pensando, né? Porque a lepra era algo considerado uma maldição, né? Mas mesmo assim a Bíblia diz que esse homem, ele era o general do exército da Síria. Então esse homem realmente deveria ser muito valente e muito respeitado e temido também. Então, a compaixão da menina. A menina teve compaixão de seu senhor e lembrou-se do profeta Eliseu, um grande homem de Deus, conhecido entre o povo de Israel. Então, lá num dia que a Bíblia não deixa claro se foi de dia, se foi de tarde, isso também não importa, ela estava na casa e a senhora dela passou perto dela e olhando para a história a gente sabe que provavelmente ela nem olhou no olho da sua senhora, não é? Da sua dona, porque como escrava aquela mulher era a dona dessa garota, tá certo? Essa garota ela era tratada enfim como escrava, ela era uma escrava, mas eu acredito que de cabeça baixa ela não aguentou. Um dia ela encontrando-se só ali com a sua patroa, ela talvez não levantou nem a cabeça, mas ela sussurrou, quem sabe, disse, olha, se o meu Senhor estivesse do homem de Deus que está lá em Israel, ele oraria e Deus o restauraria de sua lepra. Gente, veja, ela devolveu o mal como bem. Essa atitude revela alguém que amou e perdoou seu inimigo, independente de qualquer atitude dele no passado. Nesse episódio, aprendemos a importante lição: jamais devemos ter o sentimento de vingança sobre as pessoas que nos fizeram mal. Ódio, rancor, traumas emocionais, feridas, que têm sido a causa de grandes males e de grandes transtornos na sociedade como um todo, dentro desta classe chamada adolescentes. Mas nós aprendemos nessa lição a ter um coração tratado pela palavra de Deus. Ela se compadeceu daquele que a escravizava, a desprezava. A atitude dessa garota é a representação da graça, do amor divino que se manifestou em Cristo por nós, mesmo sendo nós ainda pecadores. Veja, ela está antes dos evangelhos, antes de Cristo, mas a atitude
atitude dela é uma atitude graciosa, é a atitude de Deus para conosco. João 3,16, Romanos 5,8, Filipenses 2, do 5 ao 8, é uma atitude graciosa, é uma atitude da graça. O que essa garota fez por Naamã é o que Cristo fez por nós e espera que façamos por todas as pessoas, até por aquelas que nos entristecem, nos perseguem. Mateus capítulo 5 e versículo 44. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Foi isso que Jesus nos ensinou. O cristianismo tem a ver com revide, e nós aprendemos com essa garota a amar as pessoas, mesmo quando atitudes delas para com a gente, uma atitude desprezível, é uma atitude de inferioridade, é uma atitude que nos entristece, que nos decepciona e que nos frustra. Temos que ter um coração forte, tratado pela palavra de Deus. Por quê? Porque a identidade do cristão é o amor. João capítulo 13 e versículos 34 e 35. Novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, como eu vos amei a vós, assim também deveis amar uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor é a identidade do cristão. A humilhação e a cura. Olha, ele vai colocar aqui alguns comentários. Ele vai falar sobre emoções saudáveis em tempos de suicídio cada vez mais crescente entre jovens e adolescentes. Nós temos que trabalhar essa questão também em sala de aula, emoções saudáveis. Há pessoas que carregam marcas emocionais por toda a vida, que geram problemas nos relacionamentos, baixa autoestima, timidez excessiva, dificuldades no raciocínio e muitos outros problemas que afetam o psicológico. Só que a título de informação, hoje é 9 de maio, ontem no dia 8, nós temos aqui em Campinas um trabalho na nossa igreja sede com os jovens e adolescentes que se chama Papo Reto. E ontem nós recebemos o psicólogo Fábio Corrêa para falar sobre violência doméstica e a influência disso no suicídio. E enquanto nós falávamos, primeiro, que ontem durante o dia recebi a informação que uma jovem tinha ateado fogo ao próprio corpo e acabou vindo a óbito. Então ela se suicidou colocando fogo no próprio corpo. E lá, enquanto nós estávamos, nós ouvimos o relato de uma jovem, filha de pais crentes, na verdade o padrasto e a mãe, os dois crentes, que quando descobriram que ela praticava automutilação, eles bateram nela no lugar onde ela se automutilava, nos cortes, de maneira que isso sangrou ainda mais, porque o padrasto, a mãe, sei lá, bateram nela. E a irmã dela está na mesma condição que ela e precisando de muita ajuda. E um outro detalhe, enquanto nós falávamos, na hora que a gente abriu para o debate, um jovem pediu o microfone e ele disse: olha, eu já fiz automutilação e eu quero pedir aqui que vocês orem, porque a ideia que eu pude perceber naquele jovem que ele ainda pratica, ele precisa de ajuda. Deixo aqui como um alerta, emoções tratadas. Esta geração ela é muito carente. Eu faço aqui um alerta aos professores. Professor, abrace os teus alunos. Muitas vezes o único abraço que o teu aluno recebe na semana é o teu. A humilhação e a cura. Quando as palavras da menina chegaram aos ouvidos do general, ele se levantou e foi falar com o rei. Sabemos também toda a história, que aí ele foi falar com o rei deu cartas, aí levou para o rei de Israel rasgou as vestes, ficou bravo, aí Eliseu ficou sabendo, mas manda esse homem vir aqui. Ou seja, nós começamos a aula dizendo que
Estas nações eram inimigas, inimigas até a morte mesmo, certo? Vingança, ódio, raiva. Era um tempo de guerra, era assim que se ganhava território, tá certo? Mas, por causa da atitude dessa garota e das simples palavras do testemunho dessa garota, tá? Houve pelo menos um tempo de trégua entre estas duas nações inimigas. Quanto impacto pode gerar alguém que confia em Deus, mesmo em meio ao caos? Olha só que coisa. A palavra pode ferir, mas também pode curar. Depende da forma como é falada. Através dessa garota, o maior império daquela época reconheceu que havia um Deus todo-poderoso, soberano. Essa garota não tem nome nem histórico familiar, mas sua atitude nobre a fez ser lembrada através dos séculos. Que confiança é essa que mesmo longe de casa, vivendo como escrava, ela se arrisca e declara conhecer alguém que poderia ajudar? Se desse errado, ela seria punida certamente, mas a confiança dela estava em Deus, não no profeta ou em homem algum, e Deus é infalível. Quantos milagres aconteceriam se tivéssemos a coragem dessa menina? Ela testemunhou o poder de Deus em terra estranha, tipo assim, estou distante da minha terra, mas não estou distante do meu Deus. Os deuses de vocês não podem curar, mas o meu pode. Isso é confiança pura, digna de ser imitada. Quando a nossa confiança é depositada em Deus, as decepções e frustrações da vida não nos abalam nem nos sufocam. Esta geração coloca confiança em coisas. Ela coloca confiança nos pais. Ela coloca confiança no celular, nos amigos, em pessoas, em ambientes. No quarto porque é bonito. Ei, a confiança dessa garota estava em Deus. Por isso que mesmo em meio ao caos, o seu coração permaneceu confiante no Senhor. Nossa reação às adversidades e pressões da vida não refletem a forma como fomos tratados, ou pelo menos não devem refletir, mas o amor de Deus em nós nos faz ter serenidade e equilíbrio, mesmo quando tudo parece perdido. Então, fica aqui generosidade, nobreza, equilíbrio, serenidade. É o que nós aprendemos com essa garota em meio ao caos, em meio às dificuldades. Paulo vai nos mostrar isso, que a confiança de Paulo estava no Senhor, mesmo em tempos de adversidade. Paulo apanhou, Paulo sofreu calúnia, Paulo foi arrastado, Paulo foi perseguido por feras, Paulo foi preso diversas vezes, mas eu tenho aqui alguns textos e está aí na descrição dos vídeos, no material em PDF, para você pegar 2 Coríntios 4, 16 ao 18, Filipenses 4:4, Paulo está preso e diz: regozijai-vos no Senhor. A alegria do cristão, ela vem do Senhor. Efésios 6:10, ele diz: fortalecei-vos no Senhor. Efésios, ele escreveu também estando preso. Mas da onde vem a força, Paulo? Do Senhor. Da onde vem a alegria? Do Senhor, certo? 2 Timóteo 2:1, ele escreve, e esse 2 Timóteo aqui, Efésios e Filipenses, ele escreve de uma prisão domiciliar, mas 2 Timóteo, ele escreve de uma masmorra, ele escreve perto da morte. É só você ler 2 Timóteo 4, 6, 7, 8, mas no 2:1, ele diz: Timóteo, fortifica-te na graça. O que é isso? Alguém que tinha um coração tratado para que as suas emoções não se tornassem desequilibradas, descontroladas. E por último, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes. Não pagueis mal por mal, nem injúria por injúria. Pelo contrário, bendizei, porque para isto fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança.
tá certo? Então foi para isso que nós somos chamados, para bendizer. Nós não pagamos o mal com o mal, mas com o bem, porque fomos chamados para semear o bem. E falando em semear, colhemos o que plantamos. Então, se as pessoas semearem mal na nossa vida e nós semearmos o bem, quem é que vai colher o mal? Fica com essa reflexão, faça essa pergunta para eles. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que esta aula, nesse domingo, seja uma aula poderosa. Uma aula cheia da graça de Deus sobre a sua vida. Deus abençoe tua classe, teus alunos, teu ministério, a tua família, teus sonhos. Um grande abraço, queridos. Fiquem na paz. Compartilha com todo mundo. Comente as aulas. Se inscreva no canal. Não esqueça disso. Valeu. Deus abençoe. Até a próxima aula.